Eu peço, por gentileza, toda a igreja que se coloque de pé. O tema da nossa mensagem é o quê? Talvez alguém pense assim, poxa, o pastor é muito pretensioso, né? No mundo de não sei quantos habitantes, ele tem a fórmula e diz qual é o casamento que agrada a Deus. Não, que não é nada disso. Eu tenho certeza que se você passasse um dia, não um dia, metade de um dia comigo e com a Gisélia, você iria perceber que eu não estou com essa bola toda. Mas a questão aqui é que a palavra de Deus nos dá algumas recomendações. E ele diz como ele gostaria que as coisas fossem. E diga-se de passagem, se as coisas fossem do jeito que ele queria que fosse, eu tenho certeza que sofreríamos menos nas lutas do lar. Eu tenho certeza disso. Causaríamos menos feridas e menos traumas, dos quais nós, como filhos, acabamos nos tornando vítimas, né? E às vezes passando para a próxima geração. Por gentileza, eu peço aos casados que leiam bem forte o nosso texto bíblico. Peraí, só um instantinho. De novo, os casados estão nervosos, já casaram, gente, já tiraram foto. Vamos lá, os casados leiam o texto bíblico. Agora os solteiros leiam o texto bíblico também. Peraí, só um instantinho. Não estou dizendo quem está pensando em casar, não. Estou só falando dos solteiros. Então, mais uma vez, os solteiros leiam o texto bíblico bem forte. Já vi que sentiram o peso da situação, né? Já vi que sentiram isso. Os irmãos podem sentar. Meu nobre, por aí mesmo. A gente, na hora, né, que tá lá, meu amor, eu te amo, eu não tenho mais olhos para ninguém, eu te amo demais, você é única na minha vida, mas falou de casamento, todo mundo começou a amarelar. É por aí. Gente, entrando no texto sobre o casamento que agrada a Deus, eu observo que nós temos uma tendência muito grande de querer ver a nossa vontade prevalecer, o nosso desejo prevalecer. E aí o que acontece? A gente briga. E por que a gente briga? Porque os dois estão certos. Se um tivesse errado, fulano, você fez isso. Pô, é mesmo, desculpa. Você fez outra vez. É verdade. Agora o que acontece? Não, mas eu fiz. E você que naquele dia, aí começa. Mas você não me perdoou? Não, eu perdoei, mas só para lembrar, entendeu? Não é assim? Então a gente observa que assim, se nós talvez não fôssemos humanos, de repente seria mais fácil a vida conjugal. Mas como nós somos humanos, aí nós temos aquela tendência de que eu tenho motivo, o outro tem defeitos, eu tenho limitações. Não é mais ou menos por aí? E assim, e nessa brincadeira fica aquele ping-pong. E às vezes um acaba querendo provar que o outro está errado. E nisso que um tenta provar que o outro está errado, aí o outro vai contra-atacar para dizer que não está errado e errado está o outro. E fica nessa brincadeira, e às vezes o negócio se arrasta. E aí alguns não se dão por vencido, aí o filho, é claro, chama a mamãe, e a mamãe vem, né? Chamou meu filho. O que essa ingrata está fazendo com você? Começa, né? Eu te avisei, né? Você é um menino excelente, tal. Aí assim, aí vai e chama. Aí de repente, entra os filhos na situação. Já viu, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que chega em casa, o pai que chega para o filho e pergunta, e aí? O que tua mãe fez? Como é que foi? E tal. Aí o moleque já está querendo trocado do pai, sabe que o pai e a mãe não estão bem, eu vou ganhar alguma coisa nessa briga, eu vou perder essa chance. Pai, aí começa. E aí de repente a criança não ia sair, mas ela fechou com o pai. Aí o pai fala, vai sair sim. Mas eu disse que não, mas agora vai. Aí a criança ainda olha para a mãe com aquela cara assim, viu? Quantas vezes não entra sogra, entra filho,
entra vizinho, entra vizinha. Já viu? Tá a Crotilde conversando, né, com a Gumercinda, aí vem o camarada do trabalho. Aí a vizinha já se acha no direito de julgar o cara. Aí, vem o outro aí. Já está chamando o marido da dona de outro. Por quê? Porque naquela briga de um querer provar que tem razão, fica trazendo mais dificuldades, trazendo pessoas para o meio de uma situação conjugal. E quando vai ver, a coisa fica pior ainda. Por quê? Porque todo mundo estava certo. Deus está certo. Nós precisamos consertar a nossa vida a cada dia. Só Ele é perfeito. Nós não somos. E seria bom que pensássemos nisso. Principalmente a rapaziada aí do hormônio. Essa rapaziada do hormônio. Pensa nisso, meu filho. O casamento não vai ser só beijo na boca. Vai ter mais coisa. Vai ter a fila do Presunic e assim por diante. Mas aí deixa pra lá, porque os camaradas já estão demorando. Se eu falar um negócio aí, aí fica com a mamãe. Então nesse negócio, mas a mamãe já tem o papai, deixa a mamãe pra lá. Vamos seguir, gente. Por que vai ter o aborrecimento? Porque a visão de mundo é diferente. As estruturas emocionais são diferentes, o modo da gente reagir é diferente. Se nós observarmos a fisiologia, né, depois que começou a sair na televisão que existe a TPM, acabou. Né? Quando não dava na televisão que tinha TPM, podia até ter, mas não aparecia, então ninguém sabia direito. Então assim, a gente observa que existem as diferenças, e as diferenças que nos complementam. Agora imagina se de repente a mulher fosse que nem o homem, se o homem fosse que nem a mulher. Então que tal a gente considerar esse tipo de coisa diante do relacionamento a dois? Porque às vezes o indivíduo ele até fica pensando duas vezes, né? Ele olha assim e tal, pô, vou casar, não vou casar, não vou. Aí a menina vai ter uma crise. Ele assim, pensando bem, não é melhor casar agora ainda não. E não vai adiantar, porque assim... é que nem, por exemplo, você deixa de pegar esse ônibus aqui, vai pegar o outro, vai ter problema. O problema, a dificuldade é que nós queremos evitar isso, mas faz parte. Relacionamento tem dificuldade. A gente tem dificuldade no relacionamento com pais, com parente, com o que for. E se a gente ficar sozinho, vai ter problema também, porque não dá. Onde tem o ser humano, a gente sabe como é que é. Vamos para o texto bíblico? Eu peço por gentileza, os homens, que leiam bem forte esse texto aí, para as mulheres ouvirem. Os homens, vamos lá? Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Pelo amor de Deus, nenhuma irmã levante daqui para ir embora, eu não tenho nada a ver com isso. Antes de eu nascer, isso já estava aí. Não adianta ninguém nem olhar para mim com cara feia, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Chegou lá no céu, pergunta, Senhor, quem era o apóstolo Paulo? Resolve com ele. Agora, se nós olharmos aqui, é que nem eu brinco aqui às vezes falando com os irmãos, pastor, se meu marido for uma anta, eu não casei com a anta. Aí a pessoa que tem que resolver esse negócio com a anta que arrumou. Mas agora, de acordo com a palavra de Deus, o casamento que agrada a Deus é um casamento que pode contar com a submissão voluntária da mulher à liderança do seu marido. Não necessariamente aquela, como por exemplo, como se a mulher fosse subjugada. Porque é claro, camarada é daqueles PM que tem o apelido de mão santa na rua. Aí ele chega e fala assim, eu quero isso aqui. E ela faz, por quê? Sabe que senão vai levar um pescotapa. Não estou falando disso. Eu estou falando daquela situação em que a esposa, ela está ali para ajudar o marido naquilo que ela percebe que assim, olha, eu vou caminhar junto com ele. Eu vou atender a liderança dele. Olha a diferença. Não é aquele negócio de, sabe como é que é, né? Eu tenho que fazer isso aqui, porque senão, não estou falando disso. Estou falando que o casamento que agrada a Deus é aquele em que pode contar com a submissão voluntária da mulher à liderança do seu marido. Primeiro, né, vamos lá. Por compreender que fazendo isso, ela está obedecendo ao Senhor. Ela não está fazendo isso
porque ele é muito legal. Porque eu tenho certeza que cada homem tem sua limitação. Então, quando ela se submete, não confundir com ser subjugada, ela está obedecendo a Deus, ela faz para Deus. E eu quero até falar uma coisa assim, que a palavra, né, que a gente traduz por submissão, de acordo com o grego, ela vem de um conceito arquitetônico que dá a ideia de suporte na construção de uma ponte, como apoio, como sustento. E às vezes a pessoa, por exemplo, quando vê a ideia de submissão, vê como sinônimo de obediência. Não é. Não é. Então a gente observa que é como, por exemplo, eu escolhi alguns rumos para a minha vida, e a minha esposa está me acompanhando. Ela poderia não me acompanhar, ela poderia não estar do meu lado. A questão não é que ela vai pular de um pé só quando eu mandar, que ela vai, por exemplo, vai ali porque eu mandei, não. Mas a questão de estar caminhando junto comigo, de modo que há um suporte para que a gente consiga atingir a missão. Ela está ali, junto comigo, na mesma missão, para que eu consiga alcançar, para que eu consiga chegar. O problema é que a gente confunde a mulher ser submissa com a mulher ser obediente. Não é a mesma coisa. No próprio grego não é a mesma coisa. 2, por compreender que cabe o que, irmãos? Cabe o quê? Esses homens aqui eu não sei, mas de acordo com Paulo, cabe ao homem o papel da liderança do lar. E aí talvez alguém diga assim, poxa, Paulo era machista. Ou a gente crê na Bíblia ou a gente não crê. E Deus designou o homem para isso. E por mais que assim, a mulher seja independente, tenha colocação no mercado, mas eu acredito que ela ainda quer. Aquele camarada que abre a porta do carro, aquele camarada que abre a porta de casa, ela ainda quer isso. E a gente observa que assim, ao mesmo tempo que a mulher quer uma certa independência, ela quer isso. E às vezes, o que confunde a cabeça do pessoal? Não, porque se eu for submissa ao meu marido, eu sou inferior a ele. Não é verdade. Ou então, o marido às vezes vem com aquela ideia de que não, ela tem que me obedecer. Também não é verdade, não é o que a Bíblia está dizendo. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, número 1, quando escolheu, você teve orientação na palavra para isso? Porque teve gente que não teve, é uma situação. Mas você teve? Você está vendo que a menina não caminha junto, está fazendo o quê? Só porque quer dar os apertos? Já falei, o tanquinho vira tocinho. E depois? Agora segura a onda porque está tudo, né? A gravidade ajuda. Quando a gravidade não ajuda mais? Faz parte. E às vezes a gente pega uns caminhos que talvez lá na frente vão trazer dor e trazer dificuldade. E a gente precisa estar atento a isso no relacionamento. Estou perguntando, no caso, aquele que não tinha orientação. Mas agora o que tem orientação, o que está fazendo em relação a isso? Porque é a tua vida, é o que você está escolhendo. O indivíduo que já foi é uma realidade. Agora o indivíduo que ainda vai, pensa nisso. Você vai estar construindo uma vida com alguém. Quando virão, não apenas a primavera, o verão, mas virá também o outono e virá também o inverno. Vem também. Aquela perna lisinha, daqui a pouco vai aparecer um vasinho, dizendo, oi, eu sou o primogênito de muitos irmãos. E aí, como é que vai ser depois? Primeiro cai um dente, depois cai o outro. E aí? Primeiro pinta um fiapo, daqui a pouco pinta 2, daqui a pouco pinta 10, daqui a pouco tem que pintar tudo. E aí, como é que vai ser? Um relacionamento que está ligado apenas ao sensorial não vai resistir coisas assim. A gente só se dá bem nisso, no resto não dá nada, e quando isso passar? Porque vai passar. Eu gostaria até que você, solteiro, olhasse bem para o rosto dessa menininha, que é o seguinte, daqui a pouco vem o pezinho de galinha, se bobear vem a asa da galinha, daqui a pouco tal, quando for ver, já era. É verdade. Tem aí os irmãos aí, os veteranos que sabem o que eu estou dizendo muito melhor do que eu. Então assim, como é que vai ser? Se o camarada é burro, pelo amor de Deus, então se você não quer receber a liderança desse cara, não casa com ele. Mas é bonitinho, pastor, mas não é burro, então não casa com ele. Dá tempo.
Agora, depois de casar, obedece a palavra. Por favor. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Por compreender que cabe ao homem o papel da liderança. E de acordo com a Bíblia, a liderança do marido não está fundamentada na cultura. Um tempo atrás o homem era o patriarca, agora mudou, agora é a mulher, tem a família monoparental, a mulher que decide, aquela coisa todinha. Na nossa compreensão, o que vale é a palavra. E nisso a gente observa que assim, esse caso não está fundamentado na cultura, como é o caso da escravidão, mas em princípios, como o caso da obediência infantil. Ele veio primeiro, ela veio depois. Ela veio dele e veio para ele. Por isso, um não pode ser completo sem o outro. Mas a mulher difere do homem. Anatomicamente, até aí está tranquilo. Todo mundo sabe que a mulher anatomicamente é diferente do homem, né? Está tudo certo. A gente sabe disso. Fisiologicamente, a gente percebe que assim, acontecem algumas coisas no organismo feminino que não acontecem no homem. E aí o camarada olha assim, pô, essa mulher tá maluca. O que está acontecendo com ela? Até ontem estava de um jeito, agora está de outro. O que houve? Né? E assim, quando vai ver, não é só a mulher que fica na TPM, o cara também fica. Ele está chegando naquele período turbulento. Faz parte, ela é diferente. Os sexos são iguais, mas não são idênticos. Os dois, diante de Deus, são a mesma coisa. Homem e mulher, imagem de Deus. Mas não são idênticos. Todo mundo sabe que, né? Não são idênticos, todo mundo sabe disso, beleza? Então vamos seguir. Então a gente percebe que assim, se não são idênticos, como é que os papéis vão ser idênticos? Como é que vão ser os mesmos? E aí a gente observa o seguinte, que a orientação bíblica, se você olhar no versículo 21 desse mesmo capítulo 5, é a sujeição mútua. A evidência de um crente cheio do Espírito de Deus não é se ele sapateia, não é se ele rodopia, não é se ele faz barulho, não é se ele faz cego enxergar, não é se ele faz o mudo falar, ou se ele faz o cego ouvir, né? Ou se ele faz o mudo enxergar, não sei. Mas assim, não é por causa de nada disso. A diferença de um crente cheio do Espírito e do outro é a capacidade de se sujeitar. O camarada que não consegue se sujeitar não está cheio do Deus que desce, abre mão da glória que tem e se torna ser humano, e se humilha para esperar Deus exaltá-lo. O crente que está cheio de si, esse sim, ele é altivo, é do jeito dele, se não, sabe como é que é. Mas agora, o crente cheio de Deus, ele tem a característica de Deus, lembra? Deus é aquele que estava lá em cima e quis descer. Quem é o diabo? Aquele que estava lá embaixo e quis subir. Então, a evidência de alguém que tem Deus na sua vida, que Deus está agindo na sua vida, é o que? Aquela sujeição mútua. Vou dar um exemplo simples. Um dia eu estava aqui presidindo a assembleia da igreja. E todo mundo sabe, o pastor é o presidente, o pastor é o líder e tal. Mas chegou aquele momento na assembleia que a gente começa, né? Não, porque tá... Aí a Esté chegou para mim e falou assim, pastor, está na hora de avançar, não está não? Tá. Por quê? Qual o problema de atender uma orientação sensata da minha irmã? Só porque eu sou pastor? Entende? Se a gente está num ambiente de sujeição mútua, o marido vai ouvir a mulher. Agora, no lugar que está todo mundo medindo força, se eu atender eu sou mais fraco, aí vai estar sempre alguém tentando provar que o outro é mais fraco. E fraqueza vamos encontrar. Todos nós temos fraqueza. Todos nós temos fragilidade. Todos nós temos dificuldades. Todos nós. Se o nosso cônjuge procurar, vai encontrar. Alguns procuram mais, não é? E assim a gente observa que na família, entretanto, cabe à mulher respeitar a liderança do esposo na família. Perdão. Submissão está relacionada a relacionamento, não a direitos. Não quer dizer que o marido pode mais e a mulher pode menos porque ela é submissa. A questão é de relacionamento. Não está relacionada a diferenças nem a igualdade. E como eu disse, não é a mesma coisa de obediência. A palavra, por exemplo, que a gente traduz por submissão, se chama hipotasso no grego. A que a gente traduz por obediência está hipokou. Desculpa, gente, eu tinha que falar aqui só para ver a diferença de um dos dois. E sabe o que acontece nisso daí? Obediência para os filhos, para os escravos. Submissão para a mulher é diferente. E aí a gente verifica na palavra de Deus que o fato de terem igualdade enquanto a imagem de Deus não os eximem de se completarem, cada qual com sua função na relação familiar.
A mulher, pelo amor de Deus, ninguém me entenda mal, ela tem o direito de exercer qualquer função na sociedade. Entretanto, se ela quer ser esposa e mãe, se ela é crente, ela precisa atender às recomendações bíblicas. Ela pode ser presidente de uma multinacional lá fora. Em casa ela é esposa e mãe. Ela pode comandar uma tropa lá fora. Em casa ela é esposa e mãe. Ela pode ser uma juíza lá fora. Em casa ela é esposa e mãe. É questão da consciência do que Deus espera dela como mulher na família. Agora, quem é o marido e quem é a esposa, os solteiros aqui estão tendo a chance de refletir. Os casados podem até refletir, mas, né, bora. O camarada quis amá-la, ame-a até o final. 3. Por compreender que o seu relacionamento conjugal deve ser semelhante ao quê? E aí a gente observa o seguinte: quem lidera? É a igreja ou Cristo, gente? Cristo, não é isso? E a gente sabe que na igreja, se existem duas cabeças, há uma anomalia. Se não existe nenhuma cabeça, é morte. Precisamos disso. E eu, como eu já falei, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, a liderança não existe por qualidade, mas por necessidade. Uma pessoa não é líder porque ela é mais gente do que os outros, porque ela é mais pessoa do que os outros. Ela está ali exercendo a liderança. Por quê? Porque precisa haver uma liderança. E Deus designou, no caso do lar, o homem. É claro, desculpa gente, parece que é machismo da minha parte, não é, Deus sabe que não é. Mas é o que a Bíblia recomenda. E aí nisso, hoje, submissão soa como algo pejorativo. Só que no tempo do Novo Testamento, uma mulher não passava muito de uma propriedade. Você observa nos 10 mandamentos. Aquele que cobiçar, não sei o que lá do próximo, não sei o que do próximo, a mulher do próximo, mas não fala aquele que cobiçar o homem da próxima. Porque a mulher era pouco mais do que uma propriedade. Ela não tinha tanto valor assim, já foi até discutido se a mulher tinha alma. É um espírito de porco um negócio desse, né? Então assim, foi discutido se a mulher tinha alma há um tempo atrás. O judeu, ele agradecia diariamente a Deus por não ter nascido nem gentio, ou seja, sem ser judeu, nem escravo, desculpa, e nem mulher. O grego entendia que a mulher era útil para reprodução e criação de filhos. Prazer e companhia era coisa para encontrar na rua, até mesmo com outros homens. Eu não sei se era a sabedoria dos gregos, o que era, mas eles eram meio diferentes nesse negócio. Então assim, nessa época, ser submisso não é sinônimo de ser subjugado, dominado, vencido, mas é sinônimo de ser protegido, cuidado, amparado. Ainda mais se considerarmos a honra prestada à mulher numa época em que a sociedade a tratava como inferior. Agora, vi que, por exemplo, as mulheres estão sérias, algumas olham para baixo, algumas ficaram com sono. Vamos mudar agora, agora vocês vão gostar. Por favor, coloca o outro texto aí. As irmãs, por gentileza, casada, solteira, viúva, divorciada, aquela que está pensando em casar de novo, não contou ainda pra gente. Por gentileza, as mulheres leiam, por favor. Vai. Para o marido, pode ver, para a mulher não ficou a exigência de amar, que isso não é difícil. Cada irmão aqui que de repente ficou com febre ou ficou doente, viu o cuidado, né, da irmã chegando lá e tal, aquela coisa todinha. Mas a gente sabe que a recíproca a gente pode contar no dedo. A gente sabe que não é tão simples assim para o homem ter o mesmo cuidado que a mulher. Existem alguns,
Mas a gente sabe que são raros. A gente sabe que a maioria se esforça. Raríssimos são os que fazem naturalmente. Então a gente, não melhorou ainda não, rapaz, tu ainda tá com esse problema aí, tá um caso sério você, hein, brincadeira. A mulher é diferente do homem, então Deus não precisou exigir isso dela. Agora do homem, se a gente observar, como é que são as coisas? Tá tudo legal, tá tudo bacana. E aí eu até falei isso num lugar em que eu dei uma palestra. Quando, por exemplo, o casal se separa, o homem chega e fala assim: não, pastor, era por incompatibilidade de gênio. Mas na hora que ele vai casar de novo, ele casa com uma mais nova ou com uma mais velha. Então, assim, vocês disseram, eu não falei nada. Então, aí acontece. Aí, por exemplo, vamos pegar, o camarada ficou viúvo. Ele casa com uma da mesma idade ou casa com uma mais nova? Viu como é que vocês estão sabidinha? Então, olha como é que são as coisas. A mulher já não tem tanta essa preocupação. E aí a gente observa o seguinte, que boa parte dos homens são fortemente pressionados a lidar com a aparência. Lamentavelmente, ou positivamente, depende do que cada um faz. Mas assim, e às vezes, observa, quando a menina é solteira. Aí olha e tal. Casou. Né? Aí o moletom vai lá no joelho. Ô bem, bom dia, meu amor. Com aquele bafo de jacaré. E aí você olha, complica. Porque quando era solteira, ficava, tudo direitinho. Agora casou. Bom dia, meu amor. Eu te amo. Então assim, a gente olha para algumas situações. Vocês estão rindo? O homem lida muito com a aparência, a mulher não tem isso. A gente observa que às vezes tem uns camaradas que são feios de doer. Aí os colegas até olham assim, tudo feio também, né? Mas pergunta, como é que você arruma essa namorada? É charme. Charme nada. É porque a mulher não se liga tanto em algumas coisas. Claro que quando elas são mais novas, elas ficam muito procurando o gatinho. Mas passa o tempo, ela acaba vendo que o gatinho só arranha. Eu gostaria de passar um texto para vocês aqui. Vou pedir desculpa, né? Isaías e Tânia, Dudu e Thaís, porque eu li isso aqui numa palestra que eu dei para casais lá em Jardim Sumaré. Mas vale a pena, vocês vão gostar. Como chegar ao coração de uma mulher? Contam que no mais alto pico do Tibete havia um grande sábio. Certa vez, o rapaz foi à sua procura para descobrir o caminho do coração de uma mulher. Chegando ao topo da montanha, na beira de um grande penhasco, encontrou o sábio e perguntou-lhe: qual o caminho mais curto e seguro para o coração de uma mulher? O sábio respondeu-lhe: não há caminho seguro para o coração de uma mulher. Só há trilhas à beira de penhascos e caminhos sem mapas ou bússolas, cheios de pedras e ladeados por serpentes venenosas. O rapaz, não satisfeito, perguntou: mas então, sábio, o que devo fazer para conquistar o coração de minha amada? Disse-lhe o grande sábio: ó aplicado discípulo, guarde bem os ensinamentos que agora direi. Diz logo, siga-os atentamente sem errar, e você terá o que procura. Começando, não resolva tudo com ignorância. Não cuspa no chão. Escove os dentes. Não coce na frente dela. Dê flores e muitos presentes. Aliás, só dê presentes caros. Levante a tampa do vaso antes de usá-lo para aliviar a bexiga. E lembre-se de abaixá-lo depois. Lave as mãos quando sair do banheiro. Não mastigue de boca aberta. Não arrote alto. Aliás, não arrote. Não solte gases sob o cobertor. Aliás, não solte gases. Não palite os dentes em público. Corte e limpe as unhas. Não coma as unhas. Não fale mal da mãe dela. Aliás, ame a mãe dela. Use desodorante que preste. Não fale palavrão, ria sempre das piadas dela, não seja engraçadinho com os outros, não tenha ciúme dela, deixe que ela tenha ciúme de você o quanto ela quiser, ela pode, não fique barrigudo, aliás, não engorde, não demore no banho, não molhe o banheiro, nem a casa e nem deixe a toalha jogada, não sente à mesa sem camisa, não diga que mulher não sabe dirigir, guarde essa verdade só para você, não tenha chulé, não chegue tarde em casa, aliás, só saia para trabalhar e volte correndo, não fique até mais tarde com seus amigos, aliás, não tenha amigos, não pense
sem arrumar amigas. Não seja pão duro e use pelo menos 2 cartões de crédito. Não olhe para outras mulheres. Aliás, não existem outras mulheres. Não fale de sua ex-namorada. Aliás, você nunca teve uma antes dela. Diga, eu te amo pelo menos 24 vezes por dia. Aprenda a cozinhar, lave louça, arrume a cama sempre. Ligue para ela de qualquer lugar. Deixe-a comprar roupas e sapatos sempre que ela quiser. Aliás, acompanhe-a durante horas procurando uma roupa nova. Deixe-a conversar durante horas ao telefone. Nunca a convide para transar, só para fazer amor. Faça isso com moderação e cuidado redobrado. Discuta sempre o relacionamento, mesmo que não tenha nada para discutir. Não ronque, não goste de futebol. Faça barba todos os dias para não arranhá-la. Apaixone-se pelos parentes dela, até pelos chatos. Passe os finais de semana em casa com sua sogra e seu cunhado e ria sempre das piadas dele. Nunca reclame de nada. Trabalhe pouco e ganhe muito dinheiro para poder dá-lo todo a ela. Diga a todo momento que ela é a mulher mais linda que você já viu. Elogie sempre que ela colocar uma roupa, mesmo que seja de todo dia. Repare quando ela cortar o cabelo, mesmo que seja apenas as pontinhas. Diga sempre que ficou lindo. E o mais importante, meu filho: filho, espere, volte aqui, não pule do penhasco. E aí a gente observa que assim, não é fácil, claro que não é fácil, é difícil, mas é o prêmio do relacionamento a dois, que tem suas dores, suas dificuldades, mas também tem seus prazeres. Vocês estão rindo, né? Vocês não devem ver nada disso em lugar nenhum, né? Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência, tudo bem. Então nós observamos que o casamento que agrada a Deus, ele pode contar com o amor sacrificial do marido pela sua esposa. Não é aquele amor erótico, que para o homem isso é mole. Dependendo da roupa que a irmã colocar, o rapaz está lá, firme e forte, para o que deve é. Mas agora eu não estou falando disso. A Bíblia está falando de um amor sacrificial. Quando, por exemplo, às vezes isso não está ajudando muito. Mas ela é a mulher da minha mocidade. Foi com ela que eu fiz uma aliança. Talvez ela não seja tão inteligente que nem minhas colegas de trabalho. Mas ela deixou de repente estudar para me ajudar a crescer, para eu estudar o que eu estudei. Ela pode até não ser aquela pessoa tão legal como as minhas colegas de trabalho, mas minhas colegas de trabalho não passam o que ela passa na minha casa. Ela pode não estar até perfumada que nem as minhas colegas de trabalho, mas agora minhas colegas de trabalho não têm o marido que nem eu, e nem têm os filhos que eu tenho em casa, né? Tem essas coisas todas. Então o amor sacrificial do marido, tendo como exemplo, vamos lá? Tendo como exemplo, vai dar mais outro clique. O amor de quem? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Relacionamento Cristo e igreja. A igreja vacila com Cristo ou não vacila? Vacila e vacila pra caramba. Então o que acontece? Cristo deixa de amar essa igreja? Ele deixa de cuidar dessa igreja? Ele deixa de fazer alguma coisa para melhorar essa igreja? Entende? Eu estava lendo não sei se foi um livro ou se foi uma palestra para pastores, que estava dizendo uma coisa interessante. Cuidado quando você ficar falando mal da igreja, porque o noivo dela não vai gostar de vê-la sendo desonrada. E é claro que isso não vale só para pastores. Não fale da noiva de Cristo. Cristo vai te tirar satisfação com você. Eu acho que não vai ser uma boa. Mas voltando para o nosso caso, pensa bem, imagina, que nem o colega de trabalho chegou e falou mal da mulher dele com um colega de trabalho. Aí o colega fala assim: tua mulher realmente, aquela jararaca, né? Ele já não vai gostar. Eu posso, você não pode. Não é mais ou menos assim? Então assim, a gente sabe como é que as coisas são. O amor de Cristo pela igreja é uma coisa perfeita. O nosso não é. A gente está ligado às questões estéticas, às questões de aparência. E a gente precisa ter disciplina com isso. Ainda mais numa época que a gente está vivendo. A gente sabe que não é fácil. Segundo o grego bíblico, esse amor está relacionado à atitude, à vontade, à decisão em prol do bem da pessoa amada. É diferente de um amor relacionado a prazeres sensoriais, a afinidades pessoais. É empenho, é zelo, a fim de manter sua integridade física e moral, de manter sua beleza, de conservar sua juventude. Todo homem, ele quer amar uma mulher bonita. Se tiver um camarada que fala assim: não, pastor, olha, eu não tenho essa preocupação. Tá. Quando a feinha pede para namorar, o que o cara fala? Vou orar. Vamos saber o que Deus está dizendo. Se a bonita pergunta: pô, aleluia, obrigado Jesus e tal, irmãos, eu quero dizer uma bênção,
quero contar uma benção. Agora, quando é a fé, bem, a gente tem que orar para saber se é a vontade de Deus, se Deus confirma no meu coração, porque ainda não senti de Deus, mas eu vou sentir de Deus. Tal. E aí deixa a menina lá de molho. Todo homem quer amar uma mulher bonita, mas Cristo quis embelezar a sua amada. Olha a diferença. E aí eu até brinquei com o pessoal lá, eu fiquei até bobo, numa igreja batista, todo mundo aplaudindo, né, o que eu tinha falado. Que eu tinha falado o seguinte: o camarada, ele olha para o lado, né, e vê, pô, a mulher do vizinho é um avião, né, esse teco-teco que eu tenho aqui do meu lado. Agora, qual a diferença entre o avião e o teco-teco, se não a mão do piloto? Tá legal, ela era carne de primeira, agora virou carne de quinta categoria. O açougueiro não tem culpa nenhuma nesse negócio? Às vezes o indivíduo não para pensar. Como é que era fulana quando começou a namorar comigo? Como é que era fulana quando a gente começou a namorar? Ah, agora tá caidinha, mal das pernas, né? O para-choque tá com a gambiarra, com um aramezinho lá. Ah, legal. Na hora do filé, tudo legal. Agora, na hora de roer o osso, agora tá difícil. Por que a gente não tenta fazer alguma coisa para a situação melhorar? Por que a gente não tenta fazer alguma coisa para a aparência melhorar, se é o que incomoda? Por que não tenta investir no capital intelectual dela, se é isso que incomoda? Por que não tenta fazer alguma coisa para que ela melhore? Não é assim que Cristo faz com a igreja? Não é assim que Cristo faz conosco? Observem bem. Então nós vimos essa recomendação na palavra, comparando, falamos sobre o exemplo do amor de Cristo pela igreja, comparando o seu amor por sua esposa ao amor por si mesmo. Deus não espera que você dê à sua esposa menos do que você acha que você mesmo merece. Já viu? O camarada, por exemplo, ele gosta de andar arrumadinho, bonitinho, e a mulher tá lá, mijaburu atrás dele. Ô bem, né, tal. E ele todo... Aí sempre tem, né? Sempre tem umas infiltradas de Satã que fica assim. Poxa, fulano é tão bonito, alinhado, não é que nem aquela mulher dele, né? Ele merece coisa melhor. E quando é um meio gospel, então, né? Mas o irmão fulano, tão consagrado, tão isso, tão aquilo, tão não sei o quê, com aquela mulher, é a mulher dele. E deixa ele lá resolver o problema dele. Nós observamos aqui que eu não posso amar a minha esposa, pelo menos, como eu não me amo. Eu não posso amar a minha esposa menos do que eu me amo. Pelo menos eu cuidando de mim. Opa, peraí, eu preciso pensar nisso lá do outro lado também. Deus não espera que você busque a satisfação dos seus desejos com a menor intensidade do que você tem buscado satisfazer os desejos e carências dela. Agora, vou que nem o texto sagrado. Quem ouve, entenda. Vou ler mais uma vez. Deus não espera que você busque a satisfação dos seus desejos com menor intensidade do que você tem buscado satisfazer os desejos e carências dela. Acho que deu para entender, né? Então, Deus não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Deus criou. Deus quer que a coisa seja substância. Deus quer. Foi Deus que fez. E a gente tem que estar ligado nisso daí. O homem que não se empenha em cuidar, suprir, satisfazer os desejos e carências da sua esposa, está pecando. E eu não sei quantas esposas estão perto do seu marido, fala para ele, não peque. Não peque. Tem que chegar junto. Tem que cumprir seu papel. Deus espera. Não, sabe lá, não sei o que vai acontecer contigo depois, né? Não, pensando bem, não falo isso para ele, não. A gente precisa pensar nisso. Coloca o texto lá, Letícia, por favor. Agora todos juntos, homens e mulheres. Então gostaria que nós pensássemos nisso, que o casamento que agrada a Deus, ele tem como prioridade o próprio lar em relação a outros familiares. Quantas vezes o homem trata o seu relacionamento conjugal como se ele fosse apenas a parte boa e ela é uma coadjuvante da vida dele. Observem bem, estamos no mesmo barco. Se você afundar, eu também afundo. Se você crescer, eu também cresço, porque nós somos uma só carne. E aí seria bom que pensássemos nisso, que o casamento que agrada a Deus, ele tem como prioridade o próprio lar em relação aos outros familiares.
Primeiro, o seu compromisso principal é com o seu cônjuge e com seus filhos. Repete comigo: o meu compromisso principal é com o meu cônjuge e com meus filhos. E detalhe, isso aqui não é invenção do pastor Roberlan, não. Aqui está dizendo na palavra de Deus: deixará o homem, deixará o papai. E geralmente o papai, se bobear, até libera mesmo. E a mamãe, sabe como é que é? Então assim, deixará e se unirá a quem, irmãos? A sua mulher. Se unirá a sua mulher. De acordo com a Bíblia, a sua família agora é o seu cônjuge e os filhos que vierem de vocês. Papai e mamãe, sogra e sogro, amigos e vizinhos podem até aconselhar quando e se forem convidados. Obviamente você deve continuar honrando seus pais, pelo amor de Deus, ajudando seus parentes, claro, mas a prioridade é do seu esposo, a prioridade é da sua esposa, a prioridade é o seu cônjuge. Quantos problemas em casamento a gente tem? Porque o papai e a mamãe acabam controlando a educação dos filhos do casal. Quantos problemas a família tem? Porque a mamãe vive insistindo como é que tem que ser a sopinha do filho, de 40, 50 anos. Quantos problemas existem? Porque o papai não admite que não sei o que aconteça com a filhinha dele. Observem. Agora, pelo amor de Deus, mamãe, seu filho tem uma outra mulher que não é a senhora. Papai, sua filha tem um outro marido que não é o senhor. Isso tem que ficar claro. E a gente tem que pensar nisso tudo na hora de construir uma família. Porque se o camarada é um eterno bebê, vai ter que se ligar, minha irmã. Vai ter que se ligar. Porque na primeira dificuldade, mãe, sabe, fulana de tal, ela falou pra mim, sabe, que eu não sou não sei o que lá. Foi, meu filho, chama ela de feia. Feia. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente está rindo assim, mas às vezes tem gente com 40 anos agindo desse jeito. Isso é imaturo, isso é infantil. Observem bem. O que parente gosta de dar pitaco na vida dos outros? Ah, porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Tá bom, obrigado, valeu. E aí? Eu vou conversar com a minha esposa e a gente vai decidir o que nós vamos fazer. Que a casa é nossa, a vida é nossa. Nós estamos nesse barco. Um dia eu estive no barco de vocês e vocês decidiam como a casa era conduzida. Agora eu estou no meu barco e o capitão do meu navio sou eu. Amém? Pelo amor de Deus, vamos cortar o cordão umbilical. Então assim, a união conjugal e sexual mistura duas vidas, de modo que nem a separação os separará totalmente. Observem. E eu, pelo amor de Deus, pessoas que se divorciaram, eu quero que vocês entendam com todo carinho, que ninguém aqui está querendo criticar ou rotular você não. Mas observe o seguinte: aquela pessoa com quem você viveu, de alguma forma não saiu da sua vida. O rosto da criança vai lembrar aquele casamento. O comportamento daquela criança vai lembrar. Querendo ou não, em alguns momentos vai haver a comparação com o cônjuge anterior. É claro que vocês não devem lembrar disso daí, mas deixa eu ver, quem deve lembrar? Deixa eu ver. João Raimundo, eu acho que era dessa época, devia ser criança nessa época aí, devia ser porque ele é um cara novo. Depois não adianta ficar a Amélia, que era mulher de verdade. Não adianta. Era uma música popular, né, uma coisa, né? Hoje tem NX0, né? Antigamente tinha a Dona Irã Barbosa. Não adianta mais. Porque às vezes a gente chuta um balde pensando que a vida vai ser melhor. E aí quando entra no próximo relacionamento, a gente percebe que é o seguinte: os problemas continuam, porque as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades. Então que tal amadurecer e continuar? Comi a carne, vou roer o osso. Quem sabe tem um tutano aqui, uma pelanca ali, a gente dá um jeito e vamos seguindo. Faz parte. A partir de então, os dois estão colados, grudados, entrelaçados. A partir do matrimônio não são mais dois. O casal agora é um. As duas almas se fundiram. A intimidade foi revelada. A união dos corpos vai gerar uma vida. Os pais não são uma carne com o casal. Não sei porque eu estou falando tanto de pai e mãe, gente. Não sei porquê, essas coisas não acontecem. Então assim, os pais não são uma carne com o casal.
Não são. A mulher estranha, que às vezes de repente vai mostrar que te entende, né? Aí você chega, não, porque eu estou com problema no meu casamento, sabe, minha esposa, sabe, falou que eu sou chato. Você é chato, fulano? Ela disse que eu sou chato, que não sei. Imagina, ela não consegue perceber a magnitude, a sua grandeza, porque você é um cara tão legal. Pô, se meu marido fosse que nem você. A mulher estranha não é uma carne com você. O homem estranho não é uma carne com você. Tudo bem que de repente o tonto do marido tinha que pelo menos falar assim, pô, você tá bonita, tá cheirosa e tal. Aí o animal não fala. Aí o que acontece? Aí o verdureiro, e aí princesa, vai uma dúzia de laranja. Ô gatinha, e aí, que tal os tomates? Não é mesmo? Aí o cobrador fala assim, pode passar, rapaz, uma moça bonita dessa não tem que pagar a passagem. Aí não escuta elogio em casa. Aí às vezes está em casa, olhando do nada assim, com aquela cara de abestada. Por quê? Porque não ouviu em casa, e ouviu na rua, e ouviu, e ouviu, e ouviu. Mas o homem estranho não é uma carne com você. Os vizinhos e amigos não são uma carne com o casal. O filhinho e a filhinha, depois que casaram, se tornaram o senhor e a senhora fulano de tal. E eles sim, serão uma só carne, para sempre. Um será parte do outro, quer esteja longe, quer esteja perto. Pode ficar longe, mas aquilo vai estar ali, de alguma forma. E eu gostaria que, por exemplo, quem já tomou a decisão, a gente não pode mais fazer algumas coisas, senão pedir que Deus trate, que Deus trabalhe com milagre. Mas agora, quem ainda não tomou, eu gostaria que pensasse nisso. É como às vezes a pessoa ela não vai querer pegar um ônibus porque ele está lotado, aí fica meia hora esperando o outro que vem. E quando vai pegar o outro, também estava lotado. E aí pensa assim, poxa, por que eu perdi tempo? Eu podia ter chegado logo em casa. Então, irmãos, eu gostaria, sabe, que você meditasse nisso. E pudesse, é claro, extrair de tudo aquilo que o pastor falou, né? Pelo amor de Deus, não sai daqui dizendo, pô, legal lá a igreja, o pastor fala, a gente ri pra caramba. Não, pelo amor de Deus, não sai daqui falando isso não, senão vai me queimar. Agora, pense em tudo que foi dito. É tua família, é tua casa, é tua vida, é a história que você está construindo. Sabe por quê? Porque senão, você joga pro alto o teu casamento, aí vai arrumar um outro. E se você não conseguir se resolver, você vai levar isso para o outro. Já viu quanta gente passou por isso? Vamos pensar nisso daí. Vamos tentar andar a segunda milha. E eu gostaria, querido, que você levasse essa palavra no teu coração. Sabe, que você pensasse no teu relacionamento conjugal. E você, meu nobre, que está aí, os hormônios estão, né, pra cima dessa menina que está do teu lado, casar necas, né, mas o resto tá querendo, fica ligado. Casamento não é só isso. E quem casou sabe que não é. E você, minha filha, olha logo, vê como é que é esse camarada, pensa bem. Sabe, é melhor você de repente sofrer agora, rompendo um relacionamento que você sabe que não vai te acrescentar nada, do que de repente você passar uma vida inteira amargando questões de uma decisão. E que não vai faltar é gente falando para você, tá vendo o que você fez? Você escolheu errado, porque para ajudar ninguém aparece, mas para acusar aparece um monte. Eu gostaria que você pensasse nisso. Sabe, e se de repente a coisa já foi, não tem mais o que fazer, e eu não estou aqui para massacrar ninguém. A glória da segunda casa pode ser bem maior que a da primeira. Nós cremos num Deus que restaura, e cremos num Deus que pode operar um milagre no seu relacionamento. A gente pode errar, a gente pode falhar, mas Deus é maior do que os nossos erros. E Deus tem bênção para a tua família, para a minha família e para os nossos lares. Vamos ficar de pé? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querido, você quer orar pela tua família, teu esposo, tua esposa, você sabe que só Deus pode mudar esse quadro. Sai daí do teu lugar, eu quero orar com você. Por favor, você que quer orar
pelo casamento dos seus pais. Não estou falando de questões simples que todo casal tem, mas você quer uma coisa que só Deus pode fazer. Sai do teu lugar. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Deus vai te abençoar. E fica uma palavra para você que de repente não é um cristão ainda. Para a gente poder viver isso que a Bíblia está dizendo. Você precisa de poder de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa da ação do Espírito Santo. Se você quer entregar sua vida a Jesus, sai do teu lugar, eu quero orar por você também. Ou se você está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, sai do teu lugar, eu quero orar por você também. E Deus vai te dar graça, Deus vai te dar ajuda, Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu gostaria, querido, que você pensasse nisso. Se alguém puder estar aqui junto com a Bruna, por favor. Sabe, querido, Deus tem muita coisa maravilhosa para fazer nas nossas famílias. Deus tem muita coisa para fazer no nosso casamento. Deus tem muita coisa para fazer no futuro que você quer construir. Só tem uma coisa: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Eu gostaria que você pensasse nisso. Se tem que reconsiderar algumas coisas, reconsidere. Se tem que pedir desculpa, chega em casa hoje e pede. Se tem que pedir perdão, chega em casa hoje e pede. Mas olha, com o coração endurecido, você não vai conseguir nada de Deus. Nada. E os arrogantes não crescem. Eles podem até inchar no tamanho, mas eles não crescem. Os que descem, sobem, porque Deus os exalta. E nós vamos orar ao Senhor. E eu creio que Deus vai fazer a diferença na vida de cada um que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, temos aqui esses casais. Temos aqui, ó Deus, pessoas que estão entregando sua vida no teu altar, porque acreditam que tu podes fazer alguma coisa no seu lar. Que de repente os vizinhos olham e dizem: não tem mais jeito para ele. Todos se levantam para dizer: não há salvação para ele, não há salvação para ela em Deus. Mas tu, Senhor, tu és o nosso escudo. Tu, Senhor, tu és o nosso refúgio. Tu és a força que nos faz vencer. E nossos olhos estão em ti, Pai. Nós estamos olhando para a tua boa mão sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, transforma esses lares, transforma esse casamento, transforma essa memória, mexe nessa imaginação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, esse perdão difícil de sair, essa dificuldade de poder lidar com o passado, essa dificuldade de imaginar o futuro, em nome de Jesus, Pai, muda esse quadro. Senhor, os conselhos da tua palavra foram dados para que nós sejamos proativos. Mas, ó Deus, de repente a casa caiu. De repente, ó Deus, o vento soprou e a casa não estava alicerçada e as coisas se complicaram. Mas, Senhor, nós cremos que Tu és o Deus que não vai esmagar a cana quebrada e nem vai apagar o pavio que ainda fumega. Mas Tu és aquele que dá força ao cansado. Tu és aquele que dá graça ao humilde. Tu és aquele que restaura aquilo que foi devastado. Tu és o Deus que vai nos ajudar a reconstruir os muros da nossa vida. Tu és o Deus que vai nos ajudar a reerguer aquilo que a calamidade derrubou. Tu és o Deus que vai nos ajudar a cavar novos poços daquilo que foi entulhado pelo inimigo. Senhor, eu creio pelos olhos da fé que desse vale de ossos secos vai se levantar um exército poderoso, de guerreiros invencíveis, imbatíveis, cheios do Teu poder e da Tua graça, cuja vitória é certa, porque colocamos, ó Deus, a nossa fé no nome poderoso e invencível de Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Eu gostaria que você declarasse comigo: meu Deus, nesse momento, a minha mente e a minha emoção dizem que eu não vou conseguir, mas pelos olhos da fé, mais uma vez, pelos olhos da fé, eu vejo a restauração da minha casa. Pelos olhos da fé, eu vejo a reconstrução dos muros que foram derrubados. Pelos olhos da fé, eu vejo o Senhor
sendo glorificado pela minha vitória. Amém? Quantos recebem, digam amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Volta para o seu lugar, que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.